Olá, bem-vindos a Stone Oakmont. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você está iniciando seus projetos de licença de funcionamento junto à vigilância sanitária local aí do seu município. Utilizando o método Burocracia Zero, nós vamos explicar um pouquinho desses e dos próximos passos que a sua companhia vai precisar passar em 4 partes. Só lembrando que esses não são os únicos passos e essa não é a sua única licença. Se você vai fabricar ou distribuir ou fazer alguma outra atividade dentro da área de saúde, você ainda vai precisar da autorização de funcionamento junto à Anvisa e também dos registros dos produtos cujo qual você vai trabalhar. Lembrando que nós temos vídeos explicativos também a esse respeito. Clica aí na parte da Anvisa do nosso site e também entra lá, está em ordem regulatória, entre lá dentro de licença, autorizações e registros e tem um follow-up bem bacana a respeito desses pontos. Bom, então sem mais delongas, vamos falar a respeito desses passos regulatórios. Utilizando o método Burocracia Zero, nós dividimos em 4 partes. Nós vamos chamar eles desses passos de documentação de base, documentação de suporte, documentação da qualidade e inspeção sanitária. Então, o primeiro passo é a documentação de base. O que vem a ser a documentação de base? A documentação de base é exatamente o que vai dar alicerce à sua companhia, é o que vai dar firmeza a ela, por isso leva esse nome. Ou seja, quando você inicia uma empresa, você vai começar pelo primeiro passo, que é o contrato social, a escolha do Código Nacional de Atividade da sua empresa, e esse Código Nacional de Atividade é quem determinará exatamente a sua atividade. Por que é tão importante esse ponto e por que eu estou colocando ele aqui? Porque a documentação de base ela não pode ser descrita de qualquer maneira e nem o Código Nacional de Atividade escolhido a esmo. A maioria dos contadores faz esse trabalho. No entanto, já é muito difícil para os contadores acompanhar a legislação fiscal e tributária do nosso país, que muda frequentemente. Imagina legislação sanitária. Eles não vão conseguir acompanhar. A Stone Oakmont pode ajudar você na escolha correta do CNAE e também na descrição correta do seu objeto social, seguindo as leis aplicáveis para a sua empresa. Outra coisa, na mesma parte, nesse mesmo início na documentação de base, é a questão da escolha do plano diretor da sua empresa. O local onde ela vai estar também influencia na sua aprovação ou reprovação. Dando um exemplo bem direto, você não pode fazer uma empresa em um bairro residencial, porque ali o plano diretor não vai permitir que você tenha uma empresa, uma indústria, um comércio. Então são detalhes que precisam ser verificados bem no início. Por isso nós chamamos de documentação de base. Entramos para o segundo tópico, que seria então documentação de suporte. Mais uma vez, é tudo aquilo que vai suportar a sua companhia, que vai auxiliá-la, ou seja, vai dar um suporte para que ela prossiga os processos de licenciamento. Dentro dessa parte entram uma série de licenças que vão ser aplicáveis conforme a sua atividade, mas de uma maneira muito breve e bem rápida. Vai entrar as questões agora de aprovação de laudo técnico de avaliação, ou seja, também conhecido por LTA, que vai falar da parte de estrutura física, estrutural da sua empresa. Vão entrar as questões ligadas também aos alvarás e licenciamentos anteriores à sua licença, tais como licença da Companhia do Meio Ambiente, licença da Companhia de Saneamento, certidão de uso e ocupação de solo, aprovação do Corpo de Bombeiro, alvará da Prefeitura, dentre uma série de outras documentações que vão ser necessárias para você iniciar o seu projeto de licença de funcionamento. Vencida essa etapa, então, passamos para a parte 3, que vem a ser a documentação da qualidade. Chego a dizer que essa talvez é uma das partes mais importantes de todo o projeto. Dentro da documentação da qualidade, a sua empresa deve se qualificar conforme a sua atividade, se importação, se fabricação, distribuição, armazenamento e assim por diante. Esse sistema ele tem que ser elaborado regendo manuais, normas, procedimentos operacionais padrões, fichas, formulários, de modo que ele venha a garantir toda a sua atividade junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, garantindo que o produto final vai chegar até o consumo, seguindo todas as prerrogativas exigidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por fim, no quarto e último passo, a inspeção sanitária. A vigilância sanitária, daí do seu município, vai até a sua empresa. E qual o objetivo dessa inspeção, dessa fiscalização sanitária? Qual o objetivo da inspeção sanitária? É verificar se tudo que eu falei para você até agora foi realmente cumprido de maneira correta. O inspetor vai verificar cada um dos passos anteriores. E se tudo estiver correto, então a vigilância sanitária
local do seu município vai expedir 2 documentos. O primeiro, sua licença de funcionamento. O segundo é um relatório de inspeção para iniciar o projeto federal. E para isso, eu vou falar desse AFE em um próximo vídeo. Apenas lembrando que eu estou aqui falando de uma maneira resumida, simples, prática e rápida. É impossível falar em um vídeo tão curtinho o que é um processo de licença de funcionamento. Realmente eu sei, é complicado, é desgastante, é longo e sim, é demorado. Se você precisa de ajuda para tornar esse processo mais ágil e mais rápido, entre em contato com a Stone Okamoto. Os nossos consultores vão estar prontos para atender você da melhor maneira e com as melhores ferramentas do mercado para tornar toda essa licença rápida, econômica e possível. Conte conosco. Até o nosso próximo vídeo.